Então, vamos lá para mais um episódio do Deu Tilt Mental, e esse daqui é o que eu sempre falo, é o podcast que você vai entender por que a sua mente buga, mas, acima de tudo, a gente vai te mostrar caminhos para você sair desse tilt total sem precisar desligar da tomada, literalmente, né? Muito prazer, mais uma vez, eu sou Rubens Gaturamo, eu sou psicólogo, sou psicanalista e tô aqui ao lado sempre do meu grande parceiro, né? Olá, eu sou o Vinícius Graça, eu sou hipnoterapeuta, especialista em neurociência, e hoje a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, a Celi, que veio de outra cidade. Nós estamos agora intermunicipal, logo mais estaremos interestadual e não muito distante estaremos internacional. Que isso? É a Celi, que é consteladora familiar, trabalha com mesa radiônica, EFT, mas eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho aqui. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente que agradece. Eu trabalho com algumas terapias e gosto muito de palestras também, faço palestras. E entrei no mundo da terapia por mim mesma. Comecei a buscar e hoje em dia eu trabalho com várias terapias. E todas elas eu busquei por mim. Então, eu sempre queria conhecer, eu queria alguma coisa que fosse mais forte para mim, porque desabafar para mim não era suficiente. E aí eu fui sendo levada para algumas terapias que é como se o universo se movimentasse e falasse, agora você precisa dessa. Aí movimentava mais um pouco, agora você precisa dessa. E aí eu fui me encantando com algumas que foram se apresentando ao longo do caminho. Que demais. E eu gosto muito de trabalhar com as terapias, com palestra. Então essa é um pouco da sua trajetória, né? Isso. E achei legal você falar, né, que só falar não estava resolvendo, né? Então você começou a perceber que só ali falar dos seus problemas, ou mesmo que recebesse uma técnica, não estava te trazendo a mudança que você queria. Foi mais na terapia holística, energética. Como que foi que você descobriu o que funcionava, né? E que estava trazendo mais resultado de verdade para você? Eu acabei entrando numa catarse muito grande. A catarse é um momento difícil que a gente passa. E nessa catarse eu comecei a buscar ajuda. E nessa ajuda eu fui buscar a terapia convencional. Mas eu acho que eu precisava de alguma coisa mais forte. E aí eu fui sendo levada para conhecer um pouquinho, porque a terapia holística, o que ela faz? Ela trabalha corpo, mente e espírito. Dos três, o mais importante é a parte espiritual. Porque é a energia de vida que a gente tem, né? É a nossa conexão com o divino. E aí eu tava buscando só trabalhar a mente. E aquilo ali não estava sendo suficiente para mim, porque eu estava ficando doente. Sim. O meu corpo começou a receber todo o desgaste emocional daquela situação que eu estava passando. E aí foi quando eu fui sendo levada e comecei a conhecer algumas terapias. E aí eu entendi que eu precisava cuidar da mente, alinhando a minha mente. Aí eu comecei a conhecer um pouco também sobre frequência vibracional, que hoje é o meu carro forte também, né, de atendimentos. E aí comecei a buscar, né, o conhecimento e fui sendo levada. Aí conheci a constelação familiar, fui conhecendo o Theta Healing, né, que a gente se conheceu com o curso do Theta Healing, né. E eu fui me encantando com cada terapia que se apresentava, que eu ia buscando conhecimento. Algumas foi na intuição mesmo, de começar a trabalhar, e eu sempre fazia para mim. Então, a EFT, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com ela, o YouTube começou a mostrar para mim, e eu sempre falava assim, não tá nada a ver isso aqui. Sim. E aí vinha o YouTube e mostrava de novo. E aí eu falei assim, deixa eu começar a testar isso aqui. E aí quando eu comecei a fazer sozinha, a fazer comigo mesma, eu comecei a ver que dava resultado. E foi justo numa época que eu estava tentando entender crenças limitantes. Porque eu já tinha começado a fazer alguns atendimentos e eu conhecia algumas crenças que eram padrões. Então, muitas pessoas tinham as mesmas crenças. Mas quando era para entrar na crença da pessoa, eu tinha dificuldade. E eu comecei a perguntar, falei, deve ter alguma coisa, como que eu vou trabalhar isso, né? E aí vem, e sempre aparecia um vídeo, outro vídeo, e aí eu comecei a testar. Falei, deixa eu testar comigo aqui. Deixa eu ver essas batidinhas. Deixa eu ver essas batidinhas, o que vai acontecer, né? E foi muito legal, porque aí eu comecei a perceber, eu fazia o básico da EFT.
E conforme eu fui fazendo comigo, eu sempre chamava as pessoas, eu aprendi uma técnica nova. Aí todo mundo queria, né? Porque eu sempre busquei muita coisa assim que... muito conhecimento que não é o padrão do que as pessoas estão acostumadas, né? Então, sempre que eu falava, tem uma técnica nova aqui, tô conhecendo... Sempre tinha alguém que queria participar. E aí, comecei a testar em mim, comecei a testar com as pessoas e comecei a ver que funcionava. Aí, disso, é um caminho sem volta, né? Quando a gente começa a expandir a mente, não tem mais volta. Não tem. Para quem está assistindo a gente, que ainda não está... talvez tão habituado com a sigla, né, EFT. Verdade. Explica pra gente o que significa, como que é de fato isso, porque tem muita gente que assiste o nosso canal e fala, poxa, eu me interessei muito por isso, quero ir atrás. Eu falo até, aproveitando esse gancho aqui, eu falo até como psicólogo, a gente, durante o período de faculdade ali, a gente é induzido dentro dos mecanismos que a própria a psicologia trata, né? Sim. Que é muito a questão do falado. E eu hoje atuando, eu sei que existem diversas outras linhas e que são muito mais eficazes, inclusive, tá? E eu falo isso sem medo de trazer polêmica nenhuma aqui, até por conta de colegas, né? Até colegas psicólogos, enfim, a gente sabe disso. E eu percebo que você passeia por várias terapias, e isso é muito legal, porque eu acho que essa abertura, e como você falou no início, né, o universo vai te levando, e eu acredito muito nisso também. Então, além de você trazer um pouco sobre essa questão do EFT, né, explicar um pouco para o público, eu queria que você falasse um pouco sobre também o seu processo de autocura, como que funciona também. Legal. Então, quando eu passei por essa catarse, que eu busquei a terapia convencional, eu desabafava, mas eu não conseguia ir na raiz, eu não conseguia entender o que eu estava sentindo, eu não sabia o que fazer quando eu saía do ambiente terapêutico, né? E aí eu saía e me via de frente com todos os problemas de novo, eu só tinha desabafado um pouco, e aí eu falei, deve ter alguma coisa aí. E aí comecei a buscar. Então a EFT foi uma das terapias que veio para mim, né? Ela é uma técnica de acupuntura sem agulhas. Ela é uma técnica de liberação emocional. Então, energeticamente, nossos sentimentos vão ficando em volta. É como se eles fossem acoplando no nosso corpo, né? E a liberação emocional é o quê? A gente vai batendo em alguns pontos e esses pontos, eles vão fazendo uma liberação. É como se fosse desentupindo o encanamento. Tá. E aí deixa a energia fluir como um todo. E conforme eu fui conhecendo outras terapias, cada vez aparecia e eu fui me encantando, porque eu falei, tem muita coisa pra gente conhecer, né? E aí eu fui conhecendo um pouquinho mais sobre vibração também. Eu trabalho muito com a escala de Hawkins, que é uma tabela... É um cientista que estudou por muitos anos, e aí eu trabalho muito com as frequências. E aí eu comecei a ter um entendimento, que quando a gente sente, os nossos sentimentos, eles conectam com alguma frequência. Sim. E dentro dessa frequência é como se fosse um andar de um prédio. Uhum. E a gente vai se conectar com o que está disponível dentro daquela frequência. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. Hoje em dia eu faço a calibração pela radiestesia. Faço com o pêndulo, né? Uhum. Para entender que vibração que tá. E aí eu vou sentindo. Qual terapia que eu uso mais hoje? Depende. Porque durante a sessão de atendimento, eu marco a sessão. E aí, conforme a pessoa vai lá, eu vou sentindo na hora, porque a intuição da gente também começa a aflorar. Exatamente. Né? A gente começa a abrir um campo energético que começa a enxergar um pouco além, né? E aí eu vou sentindo o que eu preciso fazer ali. Às vezes eu pego os bonequinhos da constelação, coloco os bonequinhos, e conforme a gente vai se conectando mais, eu coloco os bonequinhos, é como se os bonequinhos falassem. Isso. Eu vou sentindo ali, e às vezes vem frases, vem coisas que a pessoa nem conversou com ninguém, nem sabe, e os bonequinhos estão ali falando. E aí a gente vai sentindo. Às vezes eu paro com os bonecos, aí vamos fazer uma liberação. E durante a liberação, o que eu fui aprendendo a fazer? Conforme eu fui fazendo alguns cursos, ou fui aprendendo outras terapias, isso sempre comigo. Toda terapia que eu faço, primeiro eu testo em mim. Passa por você. Aí depois, se aquilo funcionar comigo, aí eu começo a testar com outras pessoas, né? Sim. E aí eu comecei a aplicar outras terapias junto com a EFT. Então, por exemplo, os comandos de Theta Healing, por exemplo, às vezes eu tô lá fazendo a liberação e eu tô lá, criador de tudo que é. Eu vou falando e vou dando os comandos e a pessoa vai fazendo junto.
Então, começa a sessão, a pessoa tá lá desesperada, né? Com angústia. A hora que termina a sessão, a pessoa já tá leve, tranquila. Que demais. Parece que tira um boi das costas, né? Sim. Você dá uma caminhada mesmo bastante, né? Porque às vezes você tá no Theta Healing, mas você traz umas frases de constelação. Sim. E aí bem isso. Dá uma costurada. E é legal, porque junta tudo ali, né? O método CELI de terapia, praticamente. Que é esse bem bolado. E achei legal você falar, né? Então, normalmente você faz primeiro o campo da pessoa, para você entender que caminho que você vai seguir ali, que terapia que é melhor para aquilo, também uma questão da intuição. Achei isso bem bacana. Vou misturando ali, né? Porque quando eu faço a leitura, né, da vibração que a pessoa está, aí fica mais fácil de entender o contexto. Essa semana mesmo eu estava fazendo um atendimento que a pessoa estava relatando e aí ela falou, eu tô triste com essa situação. Eu falei, vamos lá, vamos identificar, porque tudo eu começo pelo sentimento. Quando a gente começa a entender que sentimento que tá vindo, a consciência do sentimento, a gente vai entender qual a vibração que tá. Sim. E aí eu começo a identificar, para fazer a EFT, para fazer a liberação, eu preciso liberar os sentimentos, né? Então eu falo, qualquer problema que você tenha, o que você está sentindo? Não é o outro, não é o que o outro fez, não é. É a autorresponsabilidade da vibração. E a vibração é nossa. Então, o que é que você está sentindo nessa situação? Aí começa a relatar. Às vezes a pessoa fala, eu tô com raiva, tô triste. É isso. Aí eu começo. Tá se sentindo solidão? Tô. Incapacidade? Tô. Fracasso? Tô. Solidão? Aí começa a fazer a lista. Quando a pessoa vê, tem aquele monte. Ela fala, que você li? Tá vendo? Tudo isso é o lixo emocional que fica oculto. Exatamente. A mente não está acostumada a olhar para isso, né? Exatamente. Então, eu costumo fazer a leitura da vibração, e aí essa pessoa mesmo que eu estava atendendo, quando eu fiz a leitura, ele identificou a tristeza e identificou o medo. Só que na hora de fazer a leitura, eu identifiquei que ele estava na apatia. E aí, quando a gente começou a fazer a liberação, a gente identificou que a apatia foi startada pelo ambiente que ele estava e com as pessoas que estavam na apatia. Então, o fato dele ter ido até lá, visto as coisas que estavam acontecendo, né, com a família e tal, ele entrou na mesma vibração que a família estava. Então, aí a gente já seguiu para fazer a liberação da apatia e depois foi subindo na escala e fazendo os outros. Então, isso ajuda a identificar. É bem legal. Legal. E a gente falou um pouco do Theta Healing também, né? Você pode explicar um pouco o que é esse Theta Healing? Theta Healing foi uma... Na época, eu estava... Quando veio para mim, né? Eu estava começando a procurar a hipnose. E aí, eu falei, nossa, eu tinha assistido participado de um curso e eu tinha visto a instrutora conduzir. Eu falei, é hipnose isso que ela está fazendo. Eu quero fazer hipnose. E aí, começou a vir uns cursos pra mim, e aí, na época, eram uns valores muito altos, né? Eu falei, tá. Quando veio o Theta Healing. Eu falei, mas por que veio isso? E aquilo pulsava dentro de mim, faz. E eu já tinha feito sessão de Theta Healing, mas eu nem conhecia, né? Eu só sabia que identificava a crença limitante que buscava na mente, né? No subconsciente. E aí, comecei a fazer o curso. Quando eu comecei a fazer o curso, eu encantei. Eu falei, é tudo isso? O que é isso, né? Porque o Theta Healing, ele vai muito além de só ir na crença. É uma conexão mesmo que a gente faz, é uma conexão com a fonte, uma conexão com o divino. E existem muitas atividades, né? Muitas técnicas lá dentro que a gente pode fazer. Então, é uma terapia que eu sou apaixonada nela. E quanto mais a gente vai se abrindo para isso, a gente vai alinhando a nossa frequência. Eu falei no começo, né? Que a gente... nós somos corpo, mente e espírito. Sim. Então, a medicina, ela cuida do corpo. A psicologia cuida da mente. E a religião cuida da parte espiritual. Sim. Só que eles cuidam cada um no seu quadrado. Exatamente. E a terapia holística, o que ela vai fazer? Ela vai juntar tudo isso. Ela vai trabalhar os três. E o mais importante é a parte espiritual. Sim. É a nossa energia divina. E quando a gente começa um tratamento, né, um trabalho mesmo terapêutico de verdade, porque a gente precisa querer verdadeiramente essa cura. Então, quando a gente começa pela mente, pelo menos no trabalho que eu faço. Eu começo pela mente, por quê? Porque aí a gente vai alinhando a frequência
E conforme alinha a frequência, a pessoa começa a elevar a frequência dela, ela vai começar a conectar com essa fonte divina. Exatamente. Então, aí quando ela conhece o que é sentir aqui em cima, a hora que ela cai, ela fala, opa, não quero ficar aqui embaixo não, porque eu já conheço o que é lá de cima, né? Sim. E o Theta Healing, ele faz justamente essa conexão, que é essa conexão com a fonte, essa conexão com o divino. Tem muita essa conexão da nossa mente subconsciente com o universo, né? Você falou bastante das crenças limitantes, tanto no EFT como no Theta Healing. Então, é um trabalho que parece que você, né, olha bastante para essas crenças que estão inconscientes. E quais são as crenças mais comuns que você vê, assim? Tem um top 5 aí? Acho que financeiro e relacionamento, acho que é o que mais pega. Crenças de escassez, crenças, né, com relacionamento, porque as pessoas buscam muito hoje... Hoje não, sempre foi assim, né? Busca muito a felicidade que o outro venha preencher. Isso. O vazio que tá dentro, né? Dentro da pessoa. Só que a pessoa tá tão cega que ela não consegue ver que não é o outro que vai vir preencher. Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer essa conexão com a fonte para que a gente possa transbordar na vida do outro e não que o outro venha preencher. Isso. Então, a maioria é escassez, que é a parte financeira, e relacionamento. Mas relacionamento acho que ainda vem mais do que as crenças financeiras. Né? Relacionamento, eu particularmente, acho que 90% dos meus atendimentos é relacionamento. Relacionamento, né? Nossa, relacionamento é demais. E principalmente mulheres, né? As mulheres procuram mais, eu acho que buscam mais ajuda do que o homem. Quando o homem vem, normalmente ele já está... Tá estourando. Num estado complicado. O homem, quando vem, a primeira coisa que ele fala é assim, chegou o dia, eu tive que vir pra terapia. Vem lamentando, assim, se rastejando, assim, é difícil. E quando a gente fala de relacionamento, dentro da psicanálise a gente fala muito sobre o que o inconsciente busca, que é familiar, né? Então, tudo aquilo que viveu lá na infância, enfim, e ele continua na fase adulta sempre buscando o que é familiar, que é aquilo que ele sabe... que ele tem de conhecimento. E na fase adulta, dentro do seu relacionamento, ele vai buscar isso. Então, eu trago muito sobre essa questão nas minhas sessões, mas eu também falo sobre a lei da atração. Eu acho que é algo que você fala bastante também, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da vibração e da lei da atração, dentro daquilo que você fala também, dentro daquilo que você atua junto com seus pacientes, né? Eu comecei a estudar a lei da atração, acho que em 2005, 2006. E aí eu já tinha tido várias situações que eu tinha passado que eu entendi que tinha algo que era além. Mas o meu estudo era bem devagar, né? E depois eu comecei a aprofundar um pouco mais, né? Quando tudo começou a acontecer, né? Na catarse que eu passei, eu fui sendo jogada lá pro autoconhecimento e falou, agora você se vira aí, você vai ter que entender um pouquinho disso aí, né? E aí foi quando eu comecei a entender sobre a lei da vibração. Porque a lei da atração, ok, tem gente que fala, Celi, eu não acredito. Ok, você acreditando ou não, tudo funciona do mesmo jeito. Exatamente. Né? Não é porque você não sabe uma lei de trânsito que ela não funciona, ela vai funcionar do mesmo jeito. Sim. E com as leis universais é a mesma coisa. Então, veio a busca minha por esse conhecimento, e aí foi quando eu entrei na lei da vibração, que é da escala de Hawkins. Que aí eu comecei a entender que realmente a lei da atração, ela traz, porém, ela traz o quê? Aquilo que eu estou vibrando, aquilo que eu estou sentindo. Então, todo sentimento nosso, ele é um pedido para o universo. Aquilo que eu estou sentindo vai me colocar naquele andar daquela vibração. É como se fosse assim. Então, acredito na lei da vibração? Não acredito. Tudo bem, ela está funcionando do mesmo jeito. Então, se a gente busca o conhecimento e o autoconhecimento... Aí a gente começa a falar, opa, peraí, eu tô numa vibração de vergonha? Não quero ficar nessa vibração aqui não. O que eu tenho que fazer para eu mudar essa vibração? E é muito rápido de mudar essa vibração. Por que a gente não consegue? Por causa das crenças limitantes. Tá. Quanto mais crença, quanto mais enraizada. E o que eu percebo também, você perguntou das crenças, né? O que eu percebo também? A maior parte, pai, mãe, criança interior. Isso. A maior parte. Então, às vezes, a gente está passando uma situação com relacionamento aqui, aí entra a constelação também, porque a constelação traz uma consciência muito legal das leis da constelação, você se colocar no seu lugar, entender os seus pais, do lugar deles, os ancestrais, honrar tudo isso. Então, quando a gente começa a se colocar, vou me colocar no meu lugar aqui, eu paro de carregar um peso que não é meu.
Exatamente. Aí começa a ficar mais leve, né? E automaticamente você começa a vibrar em outra energia, que é o que você está Exato, falando, né? exato. A partir do momento que eu sei meu lugar, eu vibro outra energia, eu atraio outras coisas também. Exato. É isso, né? Porque eu mudo o andar da vibração. Isso, exatamente. Então, quando eu tô aqui, eu só vou acessar aquilo que está disponível aqui dentro. Se eu subo a minha vibração, se eu tô aqui com vergonha, com raiva, com culpa... Então, algumas vibrações, elas têm um grupinho, vamos dizer assim, de sentimentos. Então, algumas são de apego, por exemplo. Se eu tiver com raiva, se eu tiver no desejo. O desejo não o desejo de querer alguma coisa, mas o desejo de ter por ter, na expectativa. Então, a raiva, o desejo, o medo, o orgulho, são frequências de apego. E aí, a gente não consegue sair, a gente fica rodando ali, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Porque os nossos pensamentos, eles vão gerar um sentimento. Tudo que eu penso busca um sentimento. Esse sentimento vai fazer com que eu haja de alguma forma, que eu me comporte de alguma forma. E aí vai vir os meus resultados. Porém, para gerar esse pensamento, eu tenho que ir lá na programação. Entendi. Da onde que vem isso? É de algum ancestral que eu tô carregando, algum padrão? É da minha infância que eu tô carregando? Da onde que vem? E se eu não vou nessa programação, eu vou continuar sempre rodando dentro de pensamento, sentimento e ação. Vou ficar ali, ó, sempre igual um cachorro correndo atrás do rabo. Eu preciso fazer o quê? Ir lá nessa programação. Mudar essa programação, automaticamente já muda o meu resultado. Isso. Novos pensamentos com os novos sentimentos e aí começa a mudar. Então, interessante isso que você falou da lei da atração. Não é só colocar a fotinha na parede da mansão, né? Tem uma sacada a mais. Porque para você usar a lei da atração, você tem que também mudar a sua vibração. Exato. Para que a sua vibração esteja, né, de forma mais harmônica, para você poder estar encontrando as pessoas, tudo aquilo que vai te levar naquele resultado. Então é além do que às vezes as pessoas pensam só de botar a fotinha da mansão lá no quadro, vai um trabalho muito maior. Só visualizar, né? Falar, eu vou visualizar aquilo e só de visualizar eu já vou atrair isso pra minha vida, né? Por isso que muita gente se perde, né? E se frustra também, né? Sim, porque muita gente lê o livro Segredo, né? Tem muitos outros livros, né? Muitas outras. Mas só de ler parece que assim, vou só pensar, então já vai acontecer. Só que não, por quê? Só o pensamento é a imagem, o universo precisa da imagem. Claro. Só que ele precisa do sentimento. Não adianta eu comprar um carro e eu não colocar combustível nesse carro, eu não vou conseguir, né, andar nesse carro, né? Sim. Então eu preciso colocar, eu preciso ter o carro, eu preciso colocar o combustível e preciso saber dirigir, porque senão também não vai acontecer, que é ação. Aí é o pensamento, sentimento e ação. O universo precisa, sim. É importante a gente visualizar, porque eu tenho que mandar a imagem daquilo que eu quero. Porém, com as programações que eu tenho, se a minha programação é que se eu tiver um carro, por exemplo, o que minha família vai falar? Aí eu já começo, eu começo a não me sentir pertencente, porque eu vou ter as críticas. Então, eu não vou me sentir merecedora daquilo lá. Aí o universo não vai trazer. Por quê? Porque é como se falasse assim, se trouxer, você vai sofrer. Ou então, eu vou até conseguir, mas para sofrer, para comprovar aquilo que eu estava com medo de acontecer. Isso mesmo. Então, a gente precisa trabalhar, é um processo. Essa reprogramação, ela é um processo. E você estava falando das vibrações, né, mais baixas, mais altas, né? E o que é luz e sombra nesse processo de autoconhecimento? Luz e sombra todos nós temos. Quando nós começamos a trabalhar com o autoconhecimento, o que é a sombra? Sombras são os sentimentos de frequência baixa. Vergonha, culpa, apatia, medo, orgulho, raiva, esse desejo que é um desejo de expectativa, de ter por ter. Então, tudo isso é sombra. E todos nós temos, em algum grau, né? E a luz é o que é. Então, a sombra, ela tem o tamanho, o formato e a intensidade que eu dou para ela. Então, se eu tenho medo, por exemplo, tem lá uma vibração de medo. Quando eu sinto medo, eu entro dentro desse andar. Vamos imaginar que é um prédio. Então, eu vou acessar e vou só ter acesso a tudo que está ali dentro daquele andar. Se eu tenho medo de barata, por exemplo, pode ser que o Vinícius não tenha medo de barata, mas barata, para mim, seja um pânico. Sim. Então, essa sombra, para mim, ela fica do tamanho que eu permito que ela fique. Então, vamos imaginar que eu faça esse movimento aqui, que eu tenho uma parede aqui e uma luz aqui. Se eu fizer esse movimento, vai fazer uma sombra de um pássaro nessa parede, certo? Sim. Mas eu posso fazer outro movimento, um cachorrinho, um gatinho.
Então, a sombra, ela existe? O passarinho existe? Não, ele é uma sombra. Ele vai ter... Se eu me afasto, ele vai ficar grande. E é isso que a gente faz com as nossas sombras. Eu tenho medo de barata, então eu me afasto dela. Não posso chegar perto de barata. Então, aquilo começa a ficar muito grande. Quando eu me aproximo, se eu encostar a mão na parede, acabou a sombra. Aí eu só tenho a luz, que é a minha mão. A mão é o que é. Sim. Então, a luz é o quê? São sentimentos de frequência alta. Se eu estou feliz, se eu estou alegre e pronto. Se eu estou em paz e pronto. Agora, se eu estou com medo, pode ser um medinho para um, medinho para outro. Entende? Então, quando a gente começa no autoconhecimento, nesse processo de cura, as nossas sombras vão começar a se mostrar. Exatamente. Porque elas estão lá, pedindo socorro. E uma vida inteira a gente fez vista grossa. Eu falo que é como se a gente deixasse o banheiro da nossa casa sujo. Se eu deixar o banheiro sujo e por um ano, e só passo e fecho a porta, resolveu o problema? Meu Deus. O que vai virar isso, né? Isso aí. Então, só fechar a porta não vai adiantar. Toda vez que eu passar em frente, eu vou lembrar que o banheiro tá sujo, vai me dar uma angústia e não vai resolver. Então, eu preciso ir lá, abrir aquela porta, eu preciso limpar o vaso sanitário, eu preciso limpar a pia, eu preciso limpar o box, preciso lavar o chão. Então, eu tenho que abrir essa porta e falar, vou ter que encarar esse banheiro, eu tenho que E com limpar. a sombra é a mesma coisa, né? Quando você identifica a sombra... Ela é o lixo. O ideal é que você vá até o lixo, né? Recolha e joga fora. Exato. Do que você falar, tá bom, identifiquei, mas eu não quero Agora me eu aprofundar sei. nisso. E é um ato Não de assim que coragem, funciona. né? Porque Com quantas certeza. pessoas Só os ficam fortes só... sobrevivem. Quantas pessoas vão empurrar aí Exatamente. essa sujeira com a barriga? Muitos. E geralmente é quem muitos. tem mais resultado, né? Quando a gente fala de resultado, é quem quer se aprofundar de Exato. fato, que no começo vai doer, né? Muito. Vai doer, vai incomodar, Dói. mas é o que tem mais resultado, né? E a pessoa que chega até você que trabalha com várias técnicas, várias metodologias, você identifica isso? Você entende o que é mais adequado para cada pessoa, para que ela tenha mais resultado? Como que funciona esse processo? Geralmente eu identifico o que a pessoa está buscando. Eu tô desesperada por causa do meu relacionamento. Então tá, aquilo é a sombra que está se apresentando naquele momento. Tá. Então, às vezes, a gente até começa por isso. Por quê? Para dar uma limpada no campo dela. Porque para entrar com algumas terapias, para ela enxergar o campo, para ela sentir energia, às vezes demora um pouquinho. Quando a pessoa chega muito agitada, com muito entendi. problema, você vai fazer uma meditação guiada, a pessoa não consegue nem fechar o olho. Ela fecha o olho e já tá assim, já tá batendo o pé, batendo a mão, e já quer abrir o olho. Exato. Na hora que a gente vai fazer sentir, né? Porque tem uma técnica que eu uso que é só levar a atenção pro corpo, sentir, deixar expandir e depois fazer uma despolarização, que eu chamo. E aí a pessoa não consegue. Na hora que começa a intensificar aquele sentimento, a pessoa já abre o olho. Então, quem são as pessoas que mais têm resultado? As pessoas que realmente estão buscando a verdade dentro delas. Perfeito. Porque o autoconhecimento dói, machuca. Com certeza. A gente olhar aquelas feridas, tem muita coisa que vem já quantos anos que a gente está carregando. Então, as pessoas que mais têm o resultado, que são mais rápidos, são as pessoas que procuram, porque são aquelas que falam assim, ó, não aguento mais isso, chega, o que você pode fazer para me ajudar? Porque a gente, como terapeuta, a gente não vai mudar a vida de ninguém. Se a pessoa não quiser... Não adianta. Não adianta. E tem algumas que às vezes são direcionadas, às vezes a esposa que quer que vá, né? Acontece. O filho, quantas vezes, né? Oh. E aí, quer que a pessoa mude. Eu já falo assim, ó, não faz isso. Muda você. O que você quer fazer? Muda você, porque a gente transborda na vida do outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Com certeza. Então, se a gente começa a mudar, as pessoas que estão em volta começam a mudar também. Mas não é porque elas mudaram. É porque a gente começa a vibrar numa frequência diferente e ver as coisas de uma forma diferente. Então, a gente começa a agir melhor, a gente começa a saber melhor a hora de falar, como falar. Porque a gente começa a usar melhor as palavras e isso começa a mudar mesmo o ambiente, em casa, no trabalho. Então vamos imaginar o seguinte, eu cheguei até você desesperado. Eu tô aqui, não aguento mais meu relacionamento, minha esposa, ela tá me assistindo. É só um exemplo, tá? É brincadeira, por favor, tá, amor? É só um exemplo. Cheguei lá desesperado, não aguento mais minha mulher, enfim. O tema é relacionamento. Você primeiro faz, então, essa limpeza.
E depois você direciona. Então, por exemplo, Rubens, para você vai ser melhor uma constelação, para você vai ser melhor essa outra técnica. É assim que funciona? Mais então? ou menos assim. Mais ou menos assim. A gente... Quando ela não põe tudo junto na mesma sessão. Então é isso que eu ia perguntar. Porque às vezes mistura até para poder ter uma eficácia maior. Ela tá maior fazendo também, uma constelação, de repente tem um bonequinho lá que ela não sabe. Não, calma aí, deixa eu fazer um Theta Healing. Aí desbloqueia aquele campo, aí vai pro bonequinho. É desse jeito. Eu sei porque... Quando não vai pra mesa, né? Já foi assim, né? Não, mas eu acho isso sensacional, porque o que eu percebo muito, e eu falo isso assim, eu insisto isso em quase todos os episódios eu falo sobre isso, porque a gente sai da faculdade, principalmente da psicologia, e a gente sai treinado a atuar com TCC, com psicanálise, eu no máximo ali, né, o Jung ali, o máximo. Mas basicamente TCC e psicanálise. Tanto que depois eu me aperfeiçoei na psicanálise, fui fazer pós, enfim. E essa abertura que você está trazendo, eu acho fantástico, porque eu acho que o ser humano, ele precisa dessa diversidade. Você precisa olhar para o ser humano de uma forma muito personalizada também. Não simplesmente encaixar uma TCC nele e acabou. Fala, não, você tem que se curar com isso aqui. E não é assim que funciona. Então hoje eu entendo dessa forma. E eu percebo que tem muitos pacientes que chegam até a mim falando exatamente isso. Ah, não, eu passei não sei quanto tempo de terapia e não adiantou. E agora eu tô buscando uma alternativa. E que legal ver pessoas como você, né, que tá dando esse exemplo de você trabalhar com diversas técnicas. Às vezes separadas, às vezes em conjunto. Então isso é muito bom. É muito bom. Porque a eficácia é muito maior também, se a pessoa se especializa em uma única técnica, né, aquele negócio, para quem só sabe usar o martelo, toda a cabeça não quer? É isso aí mesmo. É aquele ditado lá. É isso aí. Quem só sabe fazer uma coisa só vai usar aquilo e às vezes não encaixa naquela pessoa. E eu percebo muito isso por mim mesmo, porque às vezes eu passo por alguma situação que eu falo assim, peraí, o que eu vou fazer agora? Aí eu penso, vou fazer uma carta, que é a carta do perdão, né, que eu faço lá, que tem o processinho lá, né? Aí eu começo a escrever. Não adianta, não é aquilo ali que eu tô precisando no momento. Eu falo, então tá bom, então eu vou fazer uma liberação. Às vezes eu começo a fazer uma liberação e a liberação não funciona comigo naquele momento. Sim. Então eu falo, peraí, então paro, aí eu concentro, entro em estado de presença pra falar, o que eu tenho que fazer nesse momento? Às vezes é só silenciar e conectar com a centelha. Que aí, porque na turbulência a gente não consegue fazer isso. Então, se comigo é assim, aí eu percebo também, vou sentindo com as pessoas que eu tô atendendo, né? Tava falando dos bonequinhos. Teve um dia que eu fiz uma condução pro meu, eu chamo de aluno, os meus clientes, né? Aí eu tava fazendo com ele, né? E era online. E aí eu fui conduzindo pra mente trazer a memória de quando que tinha começado, porque eu queria ir na programação, né? E aí, quando eu comecei a fazer, eu percebi, na hora que eu comecei a conduzir, eu já percebi que ele não estava conseguindo se concentrar, porque pelo jeito que a pessoa vai se comportando, a gente já percebe, né? Se ela tá conseguindo ou não. Exatamente. E aí eu já percebi que não, mas beleza. Aí eu fui, quando que isso começou? Observa onde você tava, quem tava com você, tava de dia, tava de noite e tal. E aí eu percebi que ele ficou lá, tal, um tempo, eu falei, não vai funcionar. Peguei um bonequinho da mesa, coloquei o bonequinho e comecei a sentir o que vinha do boneco. Aí começou a vir ele na infância, na escola. Eu não sabia o que era, mas aí começou a vir. Ele angustiado na escola. Aí eu fui conduzindo. O que aconteceu na escola? Lá na sala, o que foi vindo ali do bonequinho, eu fui falando a ele, foi o dia que aconteceu isso. O bonequinho ali foi me direcionando para poder ajudar com que ele achasse a memória que era a raiz daquilo que estava acontecendo. Sim, muito então foi muito legal. Essa questão da constelação, tem muita gente que confunde muito constelação com religião. Eu já vi muita gente falando, não, mas é um retiro espiritual que eu vou fazer a constelação, tem que ser alguma coisa específica. Eu vejo muita gente confundindo. Eu, nos meus atendimentos, eu uso muitas técnicas da constelação. Legal. São super eficazes. Ótimo. Eu queria que você trouxesse também a sua visão de consteladora também para isso, para desmistificar algumas questões também, né? Tem muita gente que hoje coloca a constelação como uma religião. Eu já vi até matérias saindo, falando, porque a fulana de tal foi num retiro religioso onde tinha constelação. Aí você fala, nossa, o pessoal misturando tudo, né? Pode acontecer de ter um retiro. Sim, e no retiro ter a constelação. Mas não necessariamente que a constelação é uma religião, Exato, né? Por quê? Porque nós estamos, tudo é energia.
O nosso corpo, todas as nossas células, elas têm uma energia e têm um campo de informação. E nós estamos... Sabe aquela bonequinha? Você viu aquela boneca russa? Sim. Que é uma bonequinha dentro da isso. outra? Eu já deixo uma na minha mesa lá para explicar isso. Por quê? É como se fosse assim, nós somos desse tamaninho aqui e nós estamos dentro do campo energético da nossa mãe. A nossa mãe está dentro do campo energético da nossa avó. Isso. A nossa avó está dentro do campo energético e nós estamos dentro de um campo energético que contém informação. Então, o que a constelação vai fazer? Vai acessar essa informação e nós vamos trabalhar para liberar, para dar luz naqueles padrões que precisam ser mostrados ali. Sim. E por que vem parar na gente? A gente às vezes não entende, né? Teve um dia que eu tava toda angustiada e aí eu tenho uma colega, uma parceira lá, ela falou, Celi, vamos constelar para entender isso aí, porque eu não tava conseguindo entender o que era. E quando nós começamos a constelar, eu vi que era algo que nem sempre a constelação mostra exatamente o que é, mas a maioria ela mostra, né? Mas era algo ali com um ancestral meu lá de 4ª geração. Olha só. E aí e ela me representando, ela falou, mas por que eu? Por que veio parar isso em mim? É porque as outras gerações não deram conta de olhar para aquela situação. Eu nem precisei saber exatamente, era só para falar, eu vejo você. Sim. Eu vejo essa dificuldade e ok, mas fica com o que é seu e eu fico com o que é meu aqui. Acabou a constelação, eu já estava leve. Então, por quê? Porque algumas sombras do que está no nosso campo, que nós estamos dentro desse campo, que ele é um campo energético, Sim. e ele tem informação. Então, quando a gente começa a passar alguns emaranhados, se a gente não olha para isso, nós não liberamos também para os nossos descendentes. Então, quando a gente vai se curando o nosso campo energético, nós estamos fazendo a nossa cura e para os nossos descendentes também. Porque quantas gerações que vieram carregando muitas coisas, São né? traumas transgeracionais que você limpando, né, não prospera para os seus filhos, para os seus netos. Exatamente. E você falando da constelação, eu vejo muita coisa da constelação ligada à prosperidade, né? Que quando tem uma certa dificuldade, às vezes é a relação com o pai, com a mãe. Como que funciona essa relação da prosperidade com a constelação familiar? A constelação ela tem 3 leis. Diante dessas 3 leis, qualquer coisa a gente consegue não, né? A gente precisa olhar para o emaranhado que está fugindo dessas 3 leis. Então, no caso de prosperidade, por exemplo, porque a nossa mãe, ela representa o nosso lado direito, atrás da gente, né? Nosso lado esquerdo. O nosso pai é o lado direito. Então, se eu não olho para a prosperidade com amor, o amor vem da mãe. Então, qual o emaranhado que eu tenho aqui com o feminino da minha ancestralidade? E o pai é a força, é o que empurra a gente para a vida, né? Qual que é o emaranhado que eu tenho aqui que eu não tô tendo força de fazer o que eu tenho que fazer? Entendi. Para olhar para o dinheiro com amor, para olhar para a minha profissão com amor e para fazer o que eu tenho que fazer. Então, sempre tá aqui, ó, tá emaranhado. Às vezes a gente tá aprisionado com algum ancestral que foi excluído lá atrás, porque aí entra na lei do pertencimento. Sempre tem alguma coisa que, diante dessas 3 leis, no campo, principalmente quando é uma constelação de representação, porque aí são as pessoas representando, e aí eu gosto bastante da representação, porque as pessoas vão sentindo e vão falando aquilo que elas estão sentindo ali, né? Sim. Então, o campo, eu falo que ele esfrega na cara da gente, assim, ele mostra e aí já dá uma acalmada, né? Porque a gente vem com as frases de cura, né? E depois, o que é que a pessoa vai fazer com isso? Então, ela tem a clareza que ela não estava recebendo, talvez, a força, que ela estava tendo um julgamento ali com relação ao pai ou com relação aos ancestrais dela, né? Ou que ela não estava olhando com amor. Ou que ela estava agindo como uma criança. Sim. Que tem muito isso também, né? Porque às vezes está olhando para trás, esperando do papai e com a mamãe, porque só a criança. Então, quando ela está agindo como uma criança, inconsciente, lógico, que ela não vai saber disso. Quando ela está agindo como uma criança, como criança não se relaciona. Criança não faz dinheiro. Isso. Então, ela vai estar sempre esperando algo do papai e com a mamãe, vamos dizer assim. Exatamente. E aí ela não está pronta para ser um adulto, para ir para a vida. E aí existe você fica emaranhada. Existe a questão da ligação também entre o pai e a mãe, né? Que impacta também na pessoa em si, né? Então, Sim. por exemplo, o filho de pais separados,
que brigaram. Eu já peguei muitos casos, por exemplo, da pessoa presenciar o pai batendo na mãe. E isso afeta e muito a relação, não só com o dinheiro, com a prosperidade, mas a relação como um todo da pessoa, né? Sim, porque de forma inconsciente também, né? Porque nós estamos falando desse campo, né? De forma inconsciente, a criança vai... Porque nós, como filhos, nós somos 50% pai e 50% mãe. Uhum. E quando ela presencia essas brigas, ou que a mãe fica falando mal do pai, ou porque o pai saiu, e, né... se a mãe tá falando isso, ela entende que é uma rejeição da metade dela. Uhum. E aí, ela vai tomar partido do lado que ela entende que é o lado mais fraco. Perfeito. Então, acontece muitas vezes assim, a mãe se separou, e aí o filho, ela que faz tudo, ela se sente, né, fazendo tudo pelo filho, dá o melhor pro filho e tal... E aí o filho vai, porque o pai não sei o quê. E aí ela fala assim, eu que faço tudo e ele tá do lado do pai? Isso. Por quê? Porque ele entende que o pai é o lado mais fraco. Exatamente. E aí perde a força. Uhum. A força de ir pra vida é esse 50% de cada um que a gente faz com amor e tem a força pra fazer o que tem que fazer. Aí sim a gente consegue ir pra vida. Exatamente. E aí eu falo que a gente sabe que cresceu quando a gente começa a decepcionar nossos pais. Isso, eu já ouvi essa frase e eu acho que faz muito sentido isso. Sim. Faz muito, porque assim, essa prisão com os nossos ancestrais, eu falo prisão entre aspas, né? Mas essa prisão de sentimentos, de energia, de tantas coisas que o passado e a ancestralidade traz como peso pra gente hoje, acaba fazendo com que a gente fique vinculado a isso e querendo agradar o tempo inteiro. E quando a gente começa a decepcionar, eu acho que faz super sentido. Eu acho que tem um processo de muita gratidão também, Sim. que para se desvencilhar disso, a gente precisa ter muita gratidão e muito carinho. Como que a gratidão pode mudar tudo isso, mudar todo esse ciclo? Se a gente olhar pela constelação, a gente vai olhar a honra, que seria honrar nossos pais. Quando eu falo decepcionar os nossos pais, na verdade é da gente não ficar precisando da aprovação deles. Isso. Porque aí a gente se comporta como um adulto e não faz... Porque cada um tem a sua missão aqui. Uhum. Nós não viemos aqui a passeio. Então, a gente começa a cumprir aquilo que a gente tem que cumprir. O decepcionar os nossos pais é não fazer só do jeito que eles querem. Porque às vezes a gente sente que é o caminho. Né? Eu percebo assim, na minha família mesmo, eu não tive aprovação para seguir o caminho de terapia, mas eu não tinha como não seguir. Eu fui sendo empurrada, fui sendo jogada, né? Então, essa honra, eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar. Porque os nossos pais, eles são maiores que nós. Então, essa honra não deixa de ser uma gratidão. A gratidão é o quê? É pela vida. Agradecer a vida, porque eles foram um canal de vida pra gente. E aí, quando a gente entra na vibração... A gratidão, ela é uma frequência que vibra em 800 Hz, é uma frequência muito alta. Quando eu estou sendo grata, eu estou em conexão com a fonte. Eu estou muito próxima de Deus, né? De Deus em mim. Por quê? Porque eu começo a contemplar, eu começo a reconhecer. A gratidão é o quê? Um reconhecimento. Uhum. Reconhecer aquilo que é importante. E aí, se sentir grato, ela é uma vibração de abundância. É uma vibração de prosperidade. Sensacional. Só que por que a gente não consegue sentir? Porque a gente tá lá na raiva, no orgulho, na culpa, na vergonha. Então, são frequências muito baixas diante da frequência da gratidão. E a gratidão, ela foi um pouco banalizada, né? Porque muitas pessoas, elas falam, gratidão, gratiluz. Gratilove, gratitudo. Só que... hoje usa pra qualquer coisa, né? Sim. Pra qualquer coisa. Só que muitas vezes as pessoas não sabem nem o que estão falando. Agradece e acha que falar obrigado já está sendo Isso. E o que é realmente grato. Gratidão? A gratidão é o sentir. É o sentir, é reconhecer, é aquele estado de presença mesmo, onde você está olhando para o sol e você sente um estado, um bem-estar. Você sente... Muitas vezes a gratidão chega a emocionar. Uhum. Muitas vezes a gratidão chega a arrepiar o corpo. Para cada um é de uma forma, mas é o sentir. Não adianta a gente falar. Falar é da boca para fora, a gente está sendo só educadinho. É isso. E sentir nas coisas pequenas também essa gratidão, né? Não precisa...
esperar algo surpreendentemente grande ou um bem, mas às vezes, né, você pode ser grato só de você ter um banheiro com um chuveiro quentinho para tomar banho, né, o alimento. Então tem muita coisa que a gente pode ser grato, né? Às vezes tem gente que pensa, mas não aconteceu nada absurdo, né, mas não precisa comprar uma Ferrari para se sentir grato, Não. né? E quando a gente começa a sentir realmente a gratidão, nessas coisas simples, a gente começa a entender quanta abundância que a gente tem. Uhum. Se a gente pensar, eu tenho uma sessão que eu faço, que ela é específica de gratidão. Quando eu fui saindo daquela catarse, que eu não sabia nada ainda do conhecimento que eu fui adquirindo, o que eu fazia? Eu fui aprendendo sobre a gratidão. E aí eu comecei a buscar sentir a gratidão. E foi uma das coisas que me fizeram a sair sem remédios, porque na época eu falava, não posso tomar remédio para sair disso. Eu sabia, não como hoje, mas eu sabia o que o remédio poderia me causar, né? Aquela dependência e induzir o meu corpo a liberar substâncias que naturalmente eu poderia produzir. E a gratidão é isso. Ela vai fazer o nosso corpo produzir aquilo que a gente precisa. Olha só. Quando tá com uma depressão, quando a gente tá com crise de ansiedade, se a gente vai ao médico, não tem como sair de lá sem um remédio. E o remédio vai fazer o quê? Ele vai fechar a porta do banheiro. O banheiro sujo. Por quê? Porque ele vai induzir o nosso corpo a liberar o que precisa, né? Que não tá liberando Sim, vai aumentar a quantidade naturalmente. de serotonina, alguns outros hormônios. E aí o corpo vai falar assim, opa, então peraí, deixa eu me preocupar com outras coisas. Isso. E aí o remédio vai fazer o quê? Ele vai ocultar as feridas emocionais. Fechou a porta do banheiro, não vou olhar para aquelas feridas. E quando eu começo a limpar esse lixo emocional, eu começo a subir a minha vibração. Então fica mais fácil de sentir a gratidão, de sentir aquilo que no simples. De entrar realmente em estado de presença. E aí a gente começa a sentir quanta coisa que a gente já tem. Né? O fato de... Eu falo que é para fazer um tour. Então, vamos lá, vamos agradecer a casa. O que eu tenho dentro da minha casa? Eu tenho cama para dormir, eu tenho travesseiro, eu tenho roupa de cama limpinha, eu tenho produto de higiene, eu tenho produto de limpeza, dentro do meu banheiro tem água quentinha para tomar banho. E vai fazendo um tour por toda a casa. Quando a gente para pensar, quanta coisa que a gente tem. Vamos agradecer o corpo? Tem cabelo, eu enxergo, eu respiro, eu sinto cheiro, eu como, eu falo, eu sinto gosto, eu escuto... Né? O meu pulmão está em pleno funcionamento, o meu coração, eu tenho meus braços, as minhas mãos, e vai fazendo um tour. Olha, eu posso sentar, meu joelho, meu pé que sustenta meu corpo, eu tenho minhas pernas. Quanta coisa, só num tour que a gente faz. E aí, o tour é essa presença, né? Que a gente deixa de lado muitas vezes, né? A gente vai vivendo a vida no automático e acabou. E aí, quando a gente para fazer esse tour, a gente fala, nossa, quanta coisa eu tenho. Quanta coisa. Quanta E aí coisa é eu onde tenho. a gente começa a se conectar realmente com a abundância. Sim. Porque a gente começa a ver, nossa, quanta coisa que eu já tenho. É isso. E aí o universo, se é uma vibração, o universo devolve mais do mesmo. Se eu estou sentindo gratidão, o universo fala, opa, deixa eu mandar mais para ela. E aí a gente começa a ter mais motivos e mais pessoas, que a gente vai se conectar com mais motivos e pessoas para a gente sentir aquilo que a gente se conectou. Sensacional, sensacional. Hoje mesmo acho que eu já vou fazer um tour. Olha lá. Não, de verdade. Isso porque aí, a gente vive tanto no automático, tanto na correria, que a gente esquece. E você falando aqui já me veio na cabeça. Falei, nossa, a gente se prende tanto naquilo que a gente quer conquistar. A gente tá sempre olhando pro que tá buscando, mas você não tá olhando pro que você já tem, né? Exatamente. Tá sempre olhando pro próxima conquista. Sempre pro próximo. Porque eu quero. E aí, quando você olha pra trás, você fala, nossa, mas já conquistei tanta coisa. Exato. Então esse tour é muito importante. Ó, você tem filho? Tenho. Tem? Imagina que seu filho assiste lá, não sei quantos anos que ele tem, mas... Tenho duas, uma de 7 e uma de 1. Ah, então, a de 7. Tá lá assistindo um programa lá e tem propaganda de um brinquedo. Aí ela fica, pai, quero esse brinquedo, pai, quero esse brinquedo. Aí fala tanto na sua cabeça, é um brinquedo caro, você vai lá e compra o brinquedo pra ela. Aí ela brinca 3 dias com o brinquedo, 2 dias com o brinquedo. Aí quando ela vê outra propaganda, pai, agora eu quero esse brinquedo, eu quero esse brinquedo. Aí você fala, não tá brincando nem com esse? E já tá querendo outro? É como se Deus falasse, Deus não é, que Deus é todo amor, mas é como se fosse, você não tá reconhecendo nem o que você tem e já tá querendo outro? Então, reconhece, contempla, agradece, porque aí o bem-estar é que vai te colocar numa vibração para ter outra casa, outro carro, outro, né? A gente tem que realmente desejar, não na frequência do desejo, mas na frequência da fluidez, que é a frequência alta. Tem que desejar, sim,
mas também precisa reconhecer Com o que a gente certeza. já tem, né? Não, esse exemplo foi belíssimo, da minha filha. Eu acho que, ainda mais para quem está assistindo, para conectar o que a gente está falando, né? Que é exatamente isso. O tour é você reconhecer o que você já tem, ser grato por isso, para que o universo ele possa olhar para você e falar, então ele está preparado para receber mais coisas, então eu vou mandar mais coisas para ele. Eu achei sensacional isso. É claro que eu acho que nem tudo são flores, né, também. Não. A gente tem um processo, um caminho de dificuldade. Qual que é a dificuldade que você mais identifica, assim, dentro dos seus atendimentos, ou um padrão de dificuldade, você fala, nossa, isso daqui é muito complicado? A vitimização e a reclamação, acho que é o que mais pega. Porque a pessoa que chega para o atendimento e ela está num estado de vítima, ela sempre acha que é o mundo que está contra ela. Então, para a gente tirar esse véu, para ela chamar a responsabilidade, porque a autorresponsabilidade é pelo quê? Pelos sentimentos. Porque a vibração é nossa, o sentimento é nosso. O que eu tô sentindo vai trazer de volta para mim. Se a culpa é sempre do outro, também não tem como você resolver. Aí eu não preciso olhar para os meus problemas. A culpa é sempre do outro, não dá pra arrumar, né? Exatamente. Né? Se eu coloco a culpa no outro, eu não preciso olhar para as minhas feridas. E olhar para as feridas é para os fortes. Porque dói, né? E você tá falando isso, eu percebo isso também. Acho que, não vou dizer 100%, mas a maioria, quando chega, fala, não, o outro, porque pô, é sempre o outro. Com você, acredito que seja muito parecido, né? Sim, é. Essa vitimização, essa questão de não olhar para dentro de si, não reconhecer. E a dificuldade para quando a pessoa vem, porque o meu marido que fez isso, que fez aquilo. E aí eu falo, volta para você. Volta para você. O que é que você está sentindo? Qual o padrão que tem em você que está atraindo? Qual vibração que você tá? Que o seu marido tá dentro dessa vibração e tá vocês dois. Eu falo que são dois mendigos emocionais, né? Qual vibração que tá vocês dois estão aqui? Então, para reconhecer que, mas é o outro tem que vir me pedir desculpa pelo que fez, sai você dessa vibração. É isso. Essa autorresponsabilidade do sentimento é um parto para a pessoa conseguir assimilar. Porque ela fala, então você quer dizer que tudo é culpa minha? Não é que é culpa sua, é responsabilidade sua ter a consciência de onde você está vibrando. Qual o sentimento que essa pessoa te traz? Você está aprisionada dentro desse andar com essa pessoa. A gente que começa a adquirir, porque aí vem uma responsabilidade muito grande, porque quando você começa a entender, é responsabilidade sua sair dali. A outra pessoa pode continuar aqui. É uma escolha dela. E aí passa a ser culpa dela continuar. E é a responsabilidade dela, né? Exatamente. E a gente precisa realmente sair dali para não ficar alcançando aquilo que o outro tá entregando pra gente. E o outro acaba sendo só um gatilho do que tá em você. Exatamente. Né? Eu falo que assim, no final das contas a gente tem que agradecer o outro. Porque o outro vem e cutuca a feridinha que já tá dentro da gente. Então ele vem e coloca o dedo. Aí olha pra essa ferida porque você não é desse jeito. Essa ferida é uma sombra sua. E aí, por causa do outro, a gente tem que olhar na nossa ferida. E quando a gente se cura e libera aquela ferida emocional, dá um novo significado pra ela, o que vai acontecer? O outro pode vir cutucar, não tem mais a ferida. Então a gente tem que agradecer. Falar, pô, cara, graças ao que você fez, trabalho de perdão, eu sempre faço isso, de trazer essa consciência do aprendizado. Graças ao que você fez, eu tive essa consciência, eu tô fazendo o que eu faço hoje. Então... Aí não tem mais, não me afeta perdão, mais. Entra gratidão, entra tudo ali, né? Verdade. Tudo misturado. E esse ato de coragem que você falou, muita gente quando chega pra mim e fala assim, mas eu vou acessar coisas difíceis. O tesouro que você procura tá logo depois de toda essa escuridão, né? É lá que ele tá. Quando você atravessar tudo isso, processar, ressignificar, botar pra fora no corpo, na mente, na vibração, na energia, é aí que você vai ter realmente a transformação real, né? E é esse ato de coragem que as pessoas precisam ter. Elas têm medo, né? Porque a mente já sabe que é dor. Mas é uma dor mais, talvez, intensa ali, mais curta, comparado com todo o sofrimento que você vai carregando quando você vai levando aquilo. Né? Você pode, às vezes, em 2, 3 sessões, olhar para grandes feridas e ter uma grande mudança na sua vida, enquanto talvez você fique ali 10 anos... passando pela porta do banheiro fechada, não tô vendo. Sentindo a angústia de saber que tá sujo, né? Exatamente. Bem isso. Dentro desse mix de terapias que você atua, tem alguma que você fala assim, não, essa aqui dá mais resultado?
Ai, depende, porque Vai cada depender. uma tem uma característica diferente. Eu falo que assim, ó, uma tem uma característica, a outra tem outra. No final das contas, todas elas voltam para a consciência da vibração. Tá. Então, algumas, às vezes, a gente tem mais facilidade. Por exemplo, a constelação com bonecos. Às vezes, quando vem alguém que vai assim, ó, deixa eu ir lá ver o que dá. Deixa eu ir lá, quero ver mesmo se esse negócio funciona. Gente, parece que trava a energia. Agora, quando vai alguém que tá com... Celi, vamos ver, o que tem aí, o que tá por trás? Eu falo, vamos. Começa a colocar os bonequinhos, parece que os bonequinhos já começam a falar a hora que você olha para escolher. Então, porque o campo da pessoa tá aberto para aquilo ali. Então, depende, porque cada uma delas tem uma característica diferente. O Theta Healing, por exemplo, essa conexão com a fonte, essa conexão com Deus, é muito forte. Então, sempre vem com muito amor, sempre vem consciências ali muito bonitas. Eu gosto, o Theta Healing eu falo que é uma terapia muito linda. Então, a liberação emocional. Geralmente, eu começo pela liberação de EFT. Quando eu começo o processo. Por quê? Porque a pessoa está com o campo dela energético com muito lixo emocional. Então, a EFT, ela não precisa ir aprofundando nas programações, nas crenças. Ela vai liberando o sentimento. Então, ela já troca rápido a pessoa de frequência. Entendi. Sem ela identificar exatamente o que está profundo naquilo ali. Então, eu começo fazendo essa limpeza, porque aí a mente começa a confiar. Então, quando a mente começa a confiar, fica mais fácil de... Aí eu entro com algumas técnicas de hipnose também, né? E aí eu vou vendo ali o que... A constelação, às vezes eu abro o campo, identifico na constelação ali qual o sentimento, o que está acontecendo do emaranhado ali. E aí eu venho, já faço a medição de calibração, e aí já faço a liberação, aí depois volto no campo, já mudou o campo de novo. Então... E aí ela põe o Theta Healing. Põe o Theta Healing e aí... Vai misturando. Vamos misturando. Essa limpeza que você faz, eu não tô chamando de limpeza, né? Mas depois que a pessoa chega lá, só o fato dela tá mais leve e ela mudar de energia, isso já traz uma abertura para ela fazer uma constelação que talvez, Sim. se ela não fizesse isso, não faria, né? É. Ela ia chegar meio na dúvida e tal, né? Então acho que só o fato Quando de liberar isso já melhora também. Porque aí ela já resultado. começa a confiar que o que vai vir na constelação, ela já começa a ficar mais aberta. Exatamente. Porque quando a gente começa direto com a constelação e a pessoa tem o campo tem a mente muito fechada, né? Às vezes ela vai pra constelação e ela fica julgando o que tá acontecendo na constelação. Aí ela fica criticando ali, então não é muito legal. Você faz você faz normalmente com bonequinho, você faz na água? Como que é? Os três. Ou Faço você com boneco, faço na água, faço faz com a a de representação. Muito bom. Na mesa radiônica também dá para fazer essa limpeza energética? Dá para fazer também. Eu não faço muito na mesa. Eu faço geralmente eu faço a radiestesia, eu uso mais para calibração. Mas dá para fazer também, dá para fazer toda a limpeza ali. Ultimamente eu tenho usado bastante a radiestesia para identificar até algumas outras coisas. Por exemplo, qual que é o valor ideal para aquela pessoa? Eu faço qual que é a vibração que a pessoa está vindo e qual que é o valor ideal para ela. Então, às vezes, até essa identificação eu faço pela mesa. Esse valor ideal seria pro momento da pessoa? Ou pela história dela? Eu tive uma sacada disso uma vez. Eu achei interessante o que você falou, porque assim, eu fico pensando, né? Todo mundo precisa elevar sua energia. Mas nem todo mundo tá preparado para isso. Então, você falou isso agora, me veio, eu falei, vou perguntar, como que funciona? O que acontece? Teve uma época que eu tava mudando os meus valores, e aí eu ficava assim, nossa, mas... Será, né? Tá certo isso? Porque umas pessoas eu via que tinha mais condição, outras pessoas não tanto. Mas eu falava, não, essas pessoas precisam passar. Se elas estão vindo até mim é porque elas precisam passar por isso, né? E aí eu tava me questionando muito com relação ao valor e tal. E aí na época eu tava precisando fazer um atendimento. E eu falava assim, quem será que poderia fazer? Alguém que segue a mesma linha que eu sigo com relação às vibrações. Eu queria alguém que fizesse atendimento assim, até porque eu estava querendo aprender a fazer a medição de calibração da frequência da pessoa. E nisso, né, veio um mentor para mim, que uma pessoa indicou, e eu falei assim, vou fazer com ele. E fiz algumas sessões com ele. E durante a sessão, ele comentou isso comigo. Ele falou, Celi, eu fiz a identificação pelo pêndulo para saber o valor para você. Eu nem sei por que eu tô cobrando esse valor de você.
Aí na hora eu falei, eu sei por quê. Eu falei pra ele, eu sei por quê. Porque ele passou o valor que era justamente o que eu tava questionando. Se eu pagaria pra fazer. Olha como que o universo tem sabedoria, né? E aí ele cobrou exatamente o valor que era o valor que eu tava passando pras pessoas. Olha assim, só. com o valor quebrado até. Entendi. Então não tinha como não ser colocado pra mim ali. E aí eu comecei a fazer isso depois com os atendimentos. Vou fazer uma palestra, eu faço a medição no pêndulo. Falando da palestra, é isso que eu ia perguntar. Você gosta de fazer palestra, né? E como que é essas suas palestras? Quais são os temas? Fala um pouco sobre isso pra gente. Eu amo fazer palestra. Por quê? Porque uma das coisas que eu identifiquei é realmente levar essa expansão mental para o maior número de pessoas que eu conseguir. E na palestra a gente consegue atingir. E eu percebo assim, os lugares que eu vou fazer palestra, geralmente as pessoas não fazem ideia disso que eu tô falando. Assim como eu lá atrás não fazia ideia disso também, né? Sim. E fazer palestra para mim foi um desafio muito grande para mim, porque eu queria fazer, mas eu pensava assim, e se eu for fazer palestra e alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei responder? E se eu tropeçar e cair, a vergonha que eu vou passar? Como que eu vou fazer? Então, vinha as crenças que estavam me sabotando para eu não fazer isso, né? E aí, eu comecei a treinar. Eu pegava uma caneta, eu imaginava que na minha frente tinham várias cadeiras, várias pessoas, e eu montei um slide, eu nunca tinha sido convidada para fazer uma palestra, eu montei um slide, uma apresentação, e eu ia lá. Ficava passando lá no meu computador, sozinha, parecia doida lá, né? Lá em casa. E aí eu com a canetinha na mão e ficava falando e gesticulando, fui treinando. Até que começou a aparecer. Olha só. Aí o universo foi se movimentando, era aquilo que eu queria. E aí foram aparecendo as palestras. E aí eu consegui identificar isso. É onde eu consigo trazer uma sementinha para o despertar. Porque as pessoas, eu sempre falo assim, ó, abre a sua mente para o que você vai ouvir agora. Porque ali tem pessoas de todas as religiões, tem de todas as crenças. Então, o que eu falo, eu tento passar da forma mais didática possível. Eu coloco imagens, desenhinhos, para a pessoa poder alcançar. Porque tem pessoas que... Teve uma palestra que eu fiz, que no final veio um cara conversar comigo, ele falou assim... Tudo isso que você está falando aí é do Hélio Couto, né? Ele falou assim, você já fez a ressonância harmônica? E ele começou a conversar, eu vi que ele tinha um nível de conhecimento bem mais alto. E tinha pessoas ali que não faziam ideia do que eu estava falando. Então, eu preciso alcançar um nível que de uma forma didática para que eu consiga realmente passar a ideia do que é a busca do autoconhecimento da forma energética, sem os preconceitos. Exatamente. Com religião. Eu costumo dizer que a palestra, ela não cura ninguém, né? Ela não transforma em si só pela palestra. Mas ela é uma bela semente que você planta para que dali você consiga fazer uma transformação mais aprofundada. E eu acho que falando de palestra, né, eu também dou diversas palestras, eu sempre gosto de trazer exatamente o que você falou. É você falar de alguma forma que todo mundo entenda, porque você não sabe quem está ali na plateia, né? Exato. Eu não sei se só eu tenho esse pensamento, mas eu acho que a gente vive a geração das terapias, né? Porque eu nunca ouvi falar tanto de terapias como eu tenho ouvido falar agora. Meus pais, por exemplo, meus avós. Nossa, você vai falar de terapia para meus pais? Isso é coisa de doido. Que é Coisa de isso? doido. Terapia, imagina. Terapia... Meus avós, então, nem se fala. Só que a geração atual, ela tá muito mais aberta para isso. Tá falando muito mais. Também acho que a internet tá mais adoecida, também... né? Sim, Acho que talvez... muito mais, Então acho que conecta também a ter que buscar, porque... Exatamente. Né? A velocidade que a gente tá também, eu acho que talvez não tá fazendo mais sentido nada muito longo. Então as pessoas estão buscando coisas mais rápidas. Você falou uma coisa no começo que eu achei muito interessante, né? Que a medicina cuida ali do corpo, a religião cuida ali do espiritual. E hoje eu acho que essa questão de a gente conseguir englobar tudo isso também é algo muito positivo. E quando você consegue trazer isso numa palestra, por exemplo, é maravilhoso. Você atinge um número muito maior de pessoas, você planta várias sementinhas ali e que isso vai ser germinado de alguma forma em algum momento, né? Então eu vejo por esse lado também, né? E que bom que você está divulgando essa mensagem dessa sempre, forma. na hora que eu termino, eu falo, gente, o que eu fiz aqui foi jogar a sementinha. Agora, pegar essa semente, né, com a terra dela, colocar no sol, colocar água, cuidar dessa semente para que ela possa germinar, e é com cada um. Eu fui muito pro lado da sistêmica, de constelação, enfim, por conta de uma palestra. Olha Na verdade, só. por conta de um workshop que eu fui. Que legal. Gratuito,
me chamaram, eu vou lá, vamos ver. Nossa, foi incrível. E dali em diante, assim, foi um desenvolvimento. Mas aí você falou, é plantar a sementinha e eu que fui regando depois, né? Eu só lembrei de uma coisa aqui. Quando eu comecei a aprender algumas terapias diferentes, né? Que vinham para mim. Cada curso que eu fazia, as pessoas falavam assim, não mistura reiki com teta healing, não mistura não sei o que com não sei o que. Não. E, gente, é um negócio que vem de dentro pra mim, que fala assim, mistura. E aí, teve uma época que eu comecei a me questionar. Falei, gente, será que eu tô fazendo errado? E aí, eu assisti uma palestra de uma mentora que eu sigo. E, justo quando eu comecei a me questionar, vem o universo e fala, assiste essa palestra aqui que você precisa, essa live aqui, né? E aí, ela falou assim, no começo eu não seguia ninguém e tal. Aliás, eu não misturava, eu fazia do jeito que era, né, explicado ali. Mas dentro de mim falava justamente o que eu estava passando. E aí eu comecei a falar, não, eu preciso seguir a minha intuição. Porque eu misturo e dá certo. Isso. Então, é isso que eu tenho que seguir. Eu não tenho que seguir o protocolo. Então, muitas vezes eu estou fazendo uma constelação ali. Teve uma vez que veio para mim assim, eu estava estudando sobre a centelha divina. Centelha é essa conexão com a gente, o eu superior, eu maior, centelha divina, Espírito Santo, cada um chama de um jeito, né? E aí, eu estudando sobre a centelha, porque eu falava, eu preciso me conectar mais com a minha centelha, o que eu tenho que fazer? E aí, comecei a estudar, comecei a ler, e aí um dia veio pra mim assim, faz uma constelação da centelha. Aí eu fiz assim, sabe quando veio aquela vozinha? Eu falei, constelar a centelha? Será que vai dar certo isso? Aí eu já liguei para uma aluna minha, que ela faz atendimento sempre, né? Falei assim, aqui, veio uma ideia aqui para mim e eu quero fazer. Ela, não fala isso porque eu não vou ver a hora de dar 6 horas da tarde. E aí ela foi e a gente fez a constelação e foi a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente sentia a energia da centelha, a gente arrepiava, foi vindo... explicação daquilo que ela estava questionando, foi vindo a orientação, como se fosse no Theta Healing, mas a gente estava fazendo com o bonequinho, né? Bonequinhos. E aí, um belo de um dia, eu tô fazendo constelação em grupo e eu falei assim, eu vou colocar a centelha no campo. Aí coloquei uma pessoa para representar a centelha, a pessoa sentindo aquilo ali. Gente, eu fiquei de braço cruzado, o campo foi se formando, a centelha foi falando o que tinha que fazer, as pessoas iam se movimentando. E a pessoa que representou ficou tão feliz, porque ela sentia a energia daquilo que ela estava representando. Nossa, foi a coisa mais linda. Então, hoje em dia, eu já vou seguindo. Vem uma intuição, falou, opa, peraí, deixa eu testar. E o cliente não quer saber muito a técnica que você está usando, né? Não quer saber. Você não precisa anunciar, agora vou fazer uma técnica de Theta Healing. Exatamente. Eu estou fazendo a hipnoterapia com o Psydelic, que de repente, quando é perdão, eu gosto muito de vir com Theta Healing. Eu acho as técnicas de perdão Theta Healing muito legal. Né? E aí você vai costurando, você não precisa ficar anunciando cada técnica. A terapia é o meio, né? O que ela tá buscando é o fim, que é, né, ter aquele alívio daquela dificuldade, a transformação, né, mental, de estímulo, enfim, aquilo que ela estiver buscando. Então, a gente tá liberado para usar ali todas as técnicas que for trazer o melhor resultado. Sim, outro dia eu tava passando no Instagram, aí tinha lá, divórcio energético, no Theta Healing tem o divórcio energético, né? E aí tava lá, divórcio energético com as velas. Eu já fiquei louca. Parece que dentro de mim faz até assim, ó. Você tem que aprender a fazer. Com as velas? Com velas. Como que é isso? Aí... Então, aí eu fiquei assim, eu tenho que fazer. Aí eu falei, vou só assistir uns vídeos. Aí eu falei, não, vou fazer um cursinho, né? Vou pegar um curso. Aí comecei a assistir comprei um curso, comecei a assistir as aulas. Fiquei enlouquecida. Comecei a assistir as aulas. Nem terminei o curso, já comecei a aplicar, já comecei a fazer. Aí tinha algumas coisas que no curso ensinava, algumas coisas que iam um pouco contra o que eu gosto, por causa de vibração. Aí eu falei, não, isso aqui pra mim não serve, então eu vou seguir com o que serve. Aí já comecei a fazer as técnicas lá em casa, fazer o divórcio, você coloca a vela e coloca a intenção. Então, vamos supor que é um divórcio energético de um relacionamento. Do ex. Aí coloca lá a vela e coloca o ex. Geralmente... Bota fogo quando o ex acabar de derreter. Bota fogo no ex. Taca fogo nele. Meu Deus. Queima a vela dele. Faz vuduzinho, né? Faz vudu. Meu Deus do céu. É igual a técnica da carta, né? Faz uma liberação com seu ex aí, com a pessoa, né? Depois você taca fogo. Mas o que eu faço com o corpo depois? O que eu faço com o corpo? Meu Deus.
Enterra na plantinha. Não, é pra queimar carta. Desculpa, conta aí da vela. Então, e aí você coloca a intenção, quem que você tá fazendo o divórcio ali. Pode fazer divórcio com dinheiro, pode fazer divórcio com venda de imóvel, pode fazer com o que você quiser. O que é o divórcio energético? Nós temos um campo energético. E, de acordo com o que a gente passa com as pessoas ou com as situações, fica aprisionada entre o campo nosso com o campo da pessoa. É como se juntasse aqui, ó, e nessa junção aqui fica uma energia estagnada. Então, o que o divórcio vai fazer? Ele vai liberar essa energia para que cada um fique com o seu campo. Cada um possa tomar suas decisões. Sim. E não fique aprisionado, porque senão toma muita decisão por causa da energia que está aprisionada. As velas parece que vão falando com a gente. É a coisa mais louca do mundo. Acontece de tudo no campo. Aí eu coloco o anjo, coloco uma vela para o anjo, quando tem duas pessoas, e às vezes o anjo entra, coloca a energia dele, às vezes apaga uma vela, quando vê acende com o anjo que vem, coloca a energia dele. E aí eu comecei a sentir a energia das velas. Parecia que eu olhava para a vela como se fossem os bonequinhos da constelação. Sim. E dependendo do jeito que o fogo estava se movimentando ou que a vela ia, né, queimando, a gente coloca um barbante ali para simbolizar a quebra, né, daquilo que está aprisionando. Mas aí, conforme a vela vai queimando, você vai... E aí eu comecei a fazer, e começou a acontecer um movimento, assim, umas coisas que não tinha condição de acontecer. Quando veio acontecer, eu falei, gente, eu tô gostando desse negócio. Aí já comecei a fazer nos atendimentos. Aí, como eu não sei fazer uma coisa só, enquanto até a vela começar a queimar o que estava aprisionado ali, eu falo, então vamos fazendo liberação. Olha pra vela agora do ex, sei lá. Vamos fazendo liberação. O que você tá sentindo? Gente, a vela vai fazendo até assim, ó. Olha que interessante. Vai acontecendo assim, um movimento realmente energético. Então, é muito... Então não adianta, tá vendo você que está se divorciando aí, não adianta só o papel assinado. É importante fazer também a liberação energética disso daí. No Theta Healing, inclusive no curso, né, a gente não faz só com quem você termina, né? Eu lembro que no curso a gente fazia com a esposa, o namorado, né? Porque é para você não estar ali por obrigação, né? Mas você estar ali porque você realmente quer, né? Para que seja leve. Então não é só para término de relacionamento, mas e também para a empresa, né? Quando a pessoa sai e fica amargurada com aquele emprego que tinha, que gostava, né? É porque aí você vai para outro emprego, ou você vai para outro relacionamento. Aquela energia que está estagnada ali impacta, porque alguma coisa que você passa com a outra pessoa ou no outro ambiente remete àquilo que tem lá com aquela pessoa, e aí vem pensamento, vem sentimento, vem ação, e aí os resultados, quando vê lá na frente, está acontecendo a mesma coisa que acontecia lá atrás. E se juntar o Theta Healing com essa técnica das velas, dá pra trazer a pessoa amada de volta em 7 dias? Não. Nada disso. Não dá? Não. Tá. Eu já falo assim, ó, não toma decisão nenhuma. Não fica querendo arrastar a pessoa, não. Cuida do seu campo primeiro. Se cura. Depois Porque tem gente que quando termina e vem pra terapia, parece que é isso que elas querem. Né? Ela vem pra terapia quase que pra falar assim, como eu faço pra voltar? Pô, mas te traiu, fez isso, aquilo, aquele outro, foi embora, te bloqueou em tudo, e você veio pra terapia pra saber como voltar? Como voltar? Tem que ver o que tá te prendendo ainda. Vamos liberar essa bagaça aí, né? O pessoal que tá pegando o episódio pela metade aí vai falar, mas tá falando de saúde mental, tá falando de simpatia, né? Tá falando de voodoo, agora... E a gente vai fazer um corte só dessa parte do Traga 7 dias. E a gente vai postar só esse corte. Nem no sonho. Celi, como que as pessoas te acham, além da rede social, mas você tem consultório, tem um lugar físico, como que funciona as suas práticas? Tem um lugar físico, em parceria com o Instituto Alfa, e aí eu faço atendimento nesse local. E eu vou também em outros lugares para fazer, né? Se for outras cidades, fazer roda de cura. Eu faço alguns eventos também, algumas vivências. Que legal. Roda de autocura. Eu não chamo de roda de cura porque não é cura, é autocura. As pessoas que elas vão para se conhecer. Sim. Então, é como se fosse uma terapia de grupo, mas não é em grupo. Tá. Eu escolho um tema.
E aí eu falo sobre aquele tema e aí eu faço online também. Então eu falo sobre aquele tema, o conceito, vamos supor que a gente está falando de perdão, gratidão, ancestralidade. Então eu explico o conceito e passo atividades. Né? A pessoa vai fazendo ela com ela mesma ali. Então, ela já sai diferente. Para quem tem algumas pessoas que às vezes têm dificuldade para conseguir participar, para fazer terapia mesmo, né? E pode ser online também. Todas, só a barra de Axis, tem a barra de Axis também que eu tô fazendo também. Só a barra de Axis que precisa realmente ser presencial. O restante, todas. Tem a multidimensional também, que é muito legal. Então, todas as outras pode ser online. E aí, tudo isso tá lá no seu Instagram? Você tem site também? Tá no seu Instagram? Tem o Instagram, tem o YouTube, meu canal do YouTube, né? O seu Instagram, você faz live quase todo dia? Como verdade, tem as lives também. A live é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Bem cedinho. 7h12, que cedinho. Antes era 6 horas da manhã. Era 6 horas da manhã. Era. Então eu faço segunda, quarta e sexta. Eu faço live às 7h12. Eu abro a câmera e eu tiro uma cartinha ali ou alguém faz algum comentário e aí eu deixo fluir. Então eu faço até umas 8 horas ali mais ou menos e vira e mexe, eu termino a live, alguém manda mensagem, você liu o que você falou na live hoje, era pra mim, eu precisava escutar isso. A hora que eu termino a live, eu vou colocar o texto do que eu falei ali pra deixar no Instagram. Eu não lembro mais o que eu falei. Eu fico assim, às vezes eu paro um pouquinho e falo, o que eu falei na live de hoje? Às vezes eu nem sei o que eu falei. Flow ali, deixou fluir. Só fluiu e só veio ali o que elas ficam precisava. gravadas no seu feed? Fica, toda live, fica no feed. Você deixa lá no feed. Isso. Legal. Tem as rodas de cura, tem as lives de manhã, tem as constelações em grupo, constelação em grupo de representação, que é muito legal também. E tem alguns eventos que às vezes eu faço pelo Zoom, que eu vou marcando. Palestra. Teve um grupo que você criou recentemente também sobre prosperidade, alguma coisa assim. Verdade, olha só. Ainda bem que eu tenho HD externo, gente. Eu comecei a fazer o ano passado, eu tive uma intuição de fazer alguns grupos. Então eu fazia tema. E aí por 30 dias a gente só trabalhava aquele tema. Então todo dia de manhã eu mando um texto falando sobre aquele tema e uma atividade prática para fazer naquele dia. Então, por 30 dias, já falei de autocura, já falei de gratidão, já falei da mente, já falei de autocuidado. E agora, esse último mês, eu fiz sobre o livro A Magia, que também são 28 dias de exercício de gratidão. Que legal. Então, aí eu fiz a leitura. Eu fazia a leitura, mandava, né, de manhãzinha e passava mais alguma atividade. Então, sempre tem atividade prática, porque não adianta. Eu trabalho bastante com atividade prática. Todas as minhas sessões têm atividade prática e isso acelera bastante o resultado. A mente aprende executando, né? Aprende, exatamente. E a gente passando aqui mais próximo do final, que recado que você gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo aqui? A sua câmera exclusiva. Toda minha. Câmera 3. Busque o autoconhecimento. Porque é no autoconhecimento que você vai aprender a verdade que está dentro de você. E quando você começa a buscar essa verdade de ser uma pessoa melhor, de cumprir o que você veio fazer aqui, você vai fazendo essa conexão. Então, vale a pena. Busca o autoconhecimento. É isso. Sensacional. Deixa seu Instagram pro pessoal aí também. Celi.desenvolvimento humano. Celi.desenvolvimento humano. A gente vai deixar tudo aqui também na descrição. O YouTube também, né? O YouTube é Celi Muniz. Celi Muniz. Acho que é Celi Muniz. A gente vai Celi Muniz Desenvolvimento Humano. Maravilha, a gente vai deixar tudo aqui na descrição. Celi, foi um prazer muito grande eu poder te conhecer, né? O Vinícius já te conhecia, mas eu te conhecer, já estava te acompanhando ali nas redes sociais. Mas foi um prazer, foi um aprendizado muito grande, uma aula de ver a sua diversidade da forma que você trabalha. Isso é muito legal. E de saber o resultado também que você proporciona para as pessoas. Então foi um prazer, de verdade, você estar aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? As portas estão abertas aí pro episódio 2, aí 3, 4, que eu sei que você gosta de falar e a gente também gosta. Mas obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, viu? De coração. Realmente quero agradecer também você de ter vindo, né? Ter aceitado esse convite. Fico muito feliz. Já te conheço faz anos, mas não te conhecia pessoalmente. É verdade, né? A gente se conheceu então, online. Muito legal você trazer esse conhecimento. É uma aula para você que está assistindo aí. Daqui já tem várias coisas que dá para tirar, né? Para
aumentar já o seu desenvolvimento humano. E também pode estar buscando ela nas redes sociais. A gente vai deixar tudo aqui no link, como o Rubens falou. E é isso, muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, gente. Agradeço por você ter me convidado. Prazer te conhecer, a gente nem se conhecia. E para mim é um prazer. Se quiser, só chamar que eu já tô aqui. Já é de casa, já é de de casa. casa. Pode chamar que eu venho, que eu adoro. E é isso. Muito bom. Esse foi mais um episódio, então, do Deu Tilt Mental. E uma aula, mais uma vez. Em breve teremos outros convidados aqui. Então já ativa aí o seu sininho para as próximas notificações. Se inscreva aqui no canal. Compartilha com seus amigos, com as pessoas que você quer bem, que você quer ver bem mentalmente falando, né? De forma 360 aqui, porque a gente fala aqui de saúde mental, de saúde física que impacta no mental, enfim. Esse aqui é o Deu Tilt Mental e nos vemos no próximo episódio aí. E seguindo aqui o Deu Tilt Mental e acompanhando os episódios, vai diminuir muito a sua chance de dar bug, né? De bugar e dar o tilt mental, porque o conhecimento aqui em cada sessão tá correndo solto. E a gente também agora tá no Spotify. Então dá para você acompanhar tanto no YouTube, em áudio e vídeo, tanto no Spotify agora também em áudio e vídeo, ou para que você que só gosta de ouvir no Spotify também tem a opção de você só colocar ele em áudio ali, às vezes no carro, enfim, fica também, dá mais mobilidade essa questão do Spotify. Então aproveita e segue lá a gente também. E até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.